Olá você de casa, eu sou o Gabriel Bucic Santos, filho do Wilson Santos, estarei representando ele hoje no programa e hoje nós vamos trazer várias notícias para vocês, quentes, para vocês acompanharem aí de casa. Então a primeira notícia que nós vamos abrir o nosso programa vai ser os detalhes sobre o mutirão fiscal de Várzea Grande, onde Toninho de Souza vai trazer para a gente, juntamente com o superintendente, alguns detalhes sobre como que você, de Várzea Grande, morador, pode reduzir até 95% os impostos e os seus pagamentos sobre TBI, sobre IPTU, ISS, Alvará, enfim. Então, se você tiver fim aí de pagar os seus impostos, pagar o que você está devendo aí do ano de 2024, com até 95% de desconto, procure a Secretaria de Habitação para você estar regularizando aí essa questão da sua casa, tá bom? Também nós vamos ver hoje o quadro História na Veia com Oscar Correia sobre o Centro Histórico de Cuiabá. Você entender um pouquinho melhor como que surgiu o Centro Histórico, o professor Oscar Correia vai estar trazendo para a gente sobre o Centro Histórico de Cuiabá. Também vamos ver, né, a estreia do China de Gorete no quadro Agora o que é esse, né? Você também vai estar acompanhando aí com a gente mais um quadro aí no programa Wilson Santos, que vai trazer entretenimento e diversão para os seus dias também. Então fica com a gente, o China estreia hoje com a gente. O China é muito experiente, tem muito conhecimento e sabe muito bem como entreter o pessoal. E por último, no terceiro e no quarto bloco, a gente vai ver aí a entrevista com o professor e o médico sanitarista, o mestre e doutor Vanderlei Pignatti. Então nós vamos fazer o nosso programa aí nesses dois primeiros blocos com vocês e aí no terceiro e no quarto bloco a gente vai chamar a matéria com o Vanderlei Pignatti, o nosso médico sanitarista. Então fique com a gente que nós vamos começar hoje. Põe para mim, por favor, Roberta, a primeira matéria do dia sobre o mutirão fiscal e como que o varzagrandense pode economizar aí até 95% dos seus impostos sobre juros e multas que ele deve para a cidade. O mutirão fiscal da Prefeitura de Várzea Grande já está valendo, oportunidade do município arrecadar e oportunidade também para quem está devendo tributos municipais a negociar esse débito com alguns descontos. Descontos de até 95% em juros e multas, secretário? Exatamente, desconto de até 95% de juros e multa e escalonado, né? Com prazo de pagamento até dia 10 de abril. Que tipo de imposto pode ser negociado? São todos os tributos, né? O ITBI, ISS, Alvará, IPTU, todos eles podem ser negociados. Quem está devendo deve procurar que setor da Prefeitura? Deve procurar a central de atendimento, aqui mesmo na Prefeitura, que os atendentes irão direcionar as demandas. Então é isso, se você deve tributos ao município de Várzea Grande, procure a Secretaria de Fazenda até o dia 10 de abril. Um detalhe importante, quem tem dívida até 2024, 2025 não venceu e não faz parte desse parcelamento. Voltamos com vocês para apresentar aí o crescimento do financiamento das grandes indústrias aqui no Brasil, que cresceram mais de 66%, e teve aí um investimento privado, né, da iniciativa privada, de mais de 2 trilhões de reais no ano passado. É aqui que começam as inovações da indústria, no laboratório. A parceria com a Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, é para o aperfeiçoamento de nanopartículas de cobre. Com essas partículas, qualquer superfície se torna resistente a bactérias. A gente precisa de estar em constante evolução e tratativa nesse campo, nessa esfera das inovações, para que a gente consiga ter os produtos adequados ao combate a esses patógenos. O laboratório da empresa fica no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. A Embrapi é parceira no programa Nova Indústria Brasil do governo federal para a retomada do setor. Só no ano passado, os recursos para o financiamento da indústria saltaram para mais de 500 bilhões de reais. A parceria do IPT juntamente com a Embrapi permite não só o desenvolvimento de novas tecnologias, de
disruptivas, assim como tecnologias incrementais, permite o nascimento de novas empresas, startups de base tecnológica e permite a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos no nosso país. Os resultados da indústria se refletem na economia como um todo. Segundo o governo, ajudaram no crescimento de mais de 3% do PIB do ano passado e também na menor taxa de desemprego da história do país. Quase 40 milhões de brasileiros com carteira assinada. Grande parte desses empregos gerada no setor privado, que também investiu mais de 2 trilhões de reais em setores como construção civil, tecnologia da informação, automotivo, agroindústria, siderurgia, papel e celulose, bioeconomia e energia renovável. Com tudo isso, o Brasil avançou 30 posições no ranking mundial de produção industrial, segundo um levantamento da ONU. A gente olha o agronegócio, que é um exemplo aí para o país, muito do resultado dele é porque teve um plano safra, né, teve um conjunto multifacetado de políticas, teve a Embrapa, né, investindo muito em inovação, que ajudou o agronegócio a apresentar o resultado que eles apresentam hoje. Se a gente pegar muitos dos modelos que já tiveram sucesso e replicar para outros segmentos, como, por exemplo, no setor industrial, a gente consegue vislumbrar aí um ambiente melhor para o resultado da indústria na próxima década. Como vocês viram aí, a indústria saiu do investimento de 300 bilhões no ano passado para 500 bilhões. É uma das indústrias que mais crescem no estado, no Brasil, e com isso eu chamo o primeiro intervalo comercial. É rapidinho, fique com a gente. No próximo bloco, a gente vai chamar a matéria História na Veia. Eu não falei que era rapidinho, estamos de volta e agora eu vou chamar para vocês a matéria sobre o quadro do professor Oscar Correia, História na Veia, sobre o Centro Histórico de Cuiabá. Chama pra gente, por favor, Roberto. Beco do Cabo Agostinho. Agostinho, que era justamente um cabo que fazia também o trabalho de fazer a entrega das cartas nas residências de Cuiabá. Por isso ele ficou conhecido como o Cabo Agostinho carteiro da cidade. E eu estou justamente num ponto ainda mantém um antigo poste ainda da empresa EFLA, Empresa de Força, Luz e Água de Cuiabá, que foi muito importante nos anos 30 e 40 da nossa cidade. Mantém viva ainda a memória de Cuiabá. Igreja Nosso Senhor dos Passos. A origem dessa igreja está ligada no ano de 1792, quando, a partir do momento em que um mineiro chamado Joaquim Manuel, que ficou conhecido pela cuiabania como Mané Coba, ele passou por um estado de catalepsia e, acreditando ter ressuscitado pela segunda vez, ele começa a colher esmola na cidade de Cuiabá para construir um oratório. E a partir desse oratório surgiu então a igreja Nosso Senhor dos Passos, no coração da Cuiabá antiga. MISC, Museu da Imagem do Som de Cuiabá, um casarão do século XIX que pertenceu ao alferes Joaquim Moura. Aqui ele estabeleceu em 1856. Alferes era a mesma patente de um segundo tenente e ele fazia justamente a segurança da bucólica Cuiabá do século XIX. Praça Conde de Azambuja, popularmente conhecido como Praça da Mandioca. Aqui em 1º de janeiro de 1727, o governador de São Paulo elevou Cuiabá à condição de vila. Dom Rodrigo César de Menezes faz de Cuiabá a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Praça da Mandioca é o sinônimo que mantém a cultura acesa no centro histórico de Cuiabá. Casa Dom Orlando, um importante centro comercial da Cuiabá do século XIX. Aqui, o comércio acontecia com secos e molhados para atender as necessidades da cuiabania. E na parte superior, a primeira casa bancária de Cuiabá. Casa bancária
River Plate. Recebeu esse nome porque o proprietário torcia para um time da Argentina do mesmo nome, River Plate. Aqui, a memória do povo cuiabano ainda vive no Centro Histórico de Cuiabá. Conheça o Centro Histórico de Cuiabá. Aqui quem vos fala é o professor Oscar Correia. História na Veia. Programa Wilson Santos. Salve o Centro Histórico. É isso aí. Para você de casa que não sabia da história de Cuiabá, do Centro Histórico, o professor Oscar trouxe muitas curiosidades, muita história para você. E com isso, nós vamos agora chamar a matéria do China de Goreche sobre o linguajar cuiabano, né? Sobre agora o que é esse. Então, Roberta, chama para a gente também o primeiro quadro do China de Goreche no programa Wilson Santos. Eita, guri festiado, leva pra benzer, leva pra benzer, oi, leva pra benzer. Tá com a água caída, tá com o bicho no pé, verme na barriga, leva pra benzer, leva pra benzer, oi, leva pra benzer. Eita, guri festiado, leva pra benzer, leva pra benzer, oi, leva pra benzer. Tá com o dedo de trabalho. Beleza, Wilson Santos, hoje nós estamos aqui no Mercado Municipal, é a famosa Feira do Porto, para saber se os nossos cuiabanos e também os nossos pau-rodados sabem o que quer dizer os nossos palavreados, como figa, tchá, agora o que é esse, agora quando, agora onde e outras palavritas mais. Você sabe dizer o que quer dizer arigó? Arigó? Rapaz, acho que a gente que não entende muito das coisas. Agora o que é esse? Infelizmente não. Carlos Gonçalves, você é cuiabano? De Chape Cruz. A senhora sabe o que quer dizer a palavra figa? Pula essa. Ai, marica! Arigó. Quando a pessoa faz uma pergunta à pessoa, a pessoa fica babando, fica olhando assim e não entendeu a pergunta. Você, você parece arigó. Tchau, por Deus. Pula essa. Figa! Sim, é uma palavra expressa Ah, cuiabano, quem nunca comeu aquele catuni no feijão, né? Aquele corredor no feijão. E eu passando aqui não poderia deixar de registrar esse lindo catuni já salgado para você. Olha que bacana. Esse aí no feijão, o Wilson Santos não sobra nem pro cachorro. Sai de mim. Sai de mim? Ah, sai de mim, o cara falou, ó, companheiro, não tô com você não, tô fora. Vou ter! Agora, Wanda, a senhora vai saber. Eu não sei. Agora o que é esse? Quando a pessoa faz uma pergunta e vê que tá certo e fala assim, agora o que é esse? É mentira. Vote significa que, pelo amor de Deus, é como se fosse uma expressa também. Significa, tipo, que, vote, eu não gosto. Arigó. Pula essa. Como é que é? Como é que é? Arigó é bobo. Acertou, miserável. Esse aqui tá bonito, tá bom pra fazer com arroz e galinha caipira. Banca do Carlinho. Pula essa. Olha, Wilson, então essa foi a enquete no Mercado Municipal da nossa querida Cuiabá. Nós aí testamos nossos cuiabanos e também os nossos pau rodados. É com você aí, Wilson. Eita, meu pobre coitado, morreu assustado, morreu assustado. Quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. Quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. Pode fechar caixão, Maria, deixa o defunto em paz. Pode fechar caixão, Maria, deixa o defunto em paz. Vai, bolinha! É isso aí. Então você acompanhou aí o primeiro quadro do China de Goreche, trazendo aí alguns linguajares cuiabanos, alguns dizeres cuiabanos, que ele vai estar aí com a gente uma vez por semana, trazendo algumas curiosidades. E agora eu venho trazer para vocês aí a reunião, a discussão que o Sérgio Ricardo e o Abílio tiveram debatendo as soluções para a inclusão na educação de Cuiabá. Então traz para a gente, Roberta, essa importante reunião entre o presidente do TCE e o prefeito de Cuiabá. O presidente do TCE de Mato Grosso, conselheiro Sérgio Ricardo, recebeu no gabinete o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. Durante a reunião, o prefeito da capital consultou o presidente do TCE Mato Grosso sobre a iniciativa
que a gestão municipal pretende adotar na contratação de cuidadores de crianças especiais nas escolas da rede municipal para 2026 e também sobre a proposta de eliminar o déficit de 4.000 vagas na rede municipal de educação com a abertura de vagas na rede particular de ensino por meio de compensação de impostos municipais. Então a gente quer abrir a possibilidade de uma parceria com as escolas privadas, onde elas podem oferecer a vaga e ter o abatimento do imposto dela que ela presta ao município. Nenhum gestor pode deixar a criança fora da sala de aula. E essa solução que o Abílio traz, ela é inovadora. Então isso também vai para os outros municípios, poderão outros municípios também aproveitar. Com o passivo de R$1 bilhão herdado da gestão anterior, segundo o prefeito da capital, ele próprio pediu a participação do TCE em uma comissão que a gestão municipal pretende instalar para acompanhar as ações, medidas e iniciativas que o prefeito e a equipe dele pretendem tomar para fazer frente à situação de calamidade econômica que foi decretada pelo município. Abílio ainda solicitou a atuação do Tribunal de Contas para a capacitação de cerca de 300 servidores municipais para a atuação como fiscais de contrato da Prefeitura da capital. Para cada contrato, você tem praticamente 3 fiscais de contrato. O fiscal titular tem 2 suplentes. Então, mais de 300 fiscais de contrato precisarão passar por uma formação e capacitação do Tribunal de Contas. Nós já vamos colocar profissionais nossos à disposição da Prefeitura de Cuiabá e também para todas as outras prefeituras. O presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, colocou o órgão de controle à disposição do prefeito da capital para ajudar na construção de soluções que venham a melhorar os serviços prestados à população da capital. Como, por exemplo, a instalação de 2 mesas técnicas para discutir e aprimorar as propostas apresentadas pelo chefe do Executivo Municipal. O Abílio tomou o caminho certo, já veio aqui no tribunal e já vai encontrar aqui, viu, Abílio? Já encontrou no tribunal aquilo que o tribunal tem que ser, um parceiro da gestão, o orientador da gestão. E nós vamos buscar juntos, né, todos os conselheiros do Tribunal de Contas, todo o nosso grupo técnico, nosso corpo técnico, buscar soluções para o prefeito Abílio. E nesse terceiro bloco, eu venho aqui anunciar para vocês a entrevista com o médico sanitarista Vanderlei Pignatti, que vai explicar um pouquinho para vocês sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, esse vai ser a minha última apresentação aqui nesse bloco. Vocês vão acompanhar aí a entrevista no terceiro e no quarto bloco. E eu me despeço de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, e nós vamos com ele e até amanhã. Olá, nós temos o prazer de receber hoje, ele é médico sanitarista, veio para Mato Grosso no final dos anos 70, início dos anos 80, tornou-se professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu tive o privilégio de ser colega dele em 1989 e 90. Nós fomos vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá. E eu começo o programa de hoje perguntando: quem é você, Vanderlei Pignatti? Sim, é um prazer estar aqui com o Wilson Santos, né? Prazer é meu, Pignatti. E eu sou um médico, né? 73 anos. 73? 73. Com cara de 63. Fiz minha faculdade de medicina na UNB, lá em Brasília, e depois fiz uma pós-graduação e especialização na USP, lá em São Paulo, e vim trabalhar aqui desde 79, lá em Barra do Garças, tá? E depois, no início dos anos 80, eu vim aqui para Cuiabá. Você chegou precisamente que ano aqui? 83. Em 85 você já disputou uma eleição à Prefeitura de Cuiabá, é isso? Não, eu cheguei em Mato Grosso em 79. Aí vim para Cuiabá em 81. 81. Sim. Aí, mas eu não era professor da universidade ainda.
Eu vim aqui para trabalhar, trabalhava em vários hospitais. Aí depois, em 83 para 84, eu fiz o concurso para entrar na universidade. Aí em 84 eu assumi a universidade. Em 85, né, eu fui candidato a prefeito de Cuiabá. Você, Dante de Oliveira, Gabriel Novis, que era o reitor. O reitor, meu chefe lá na universidade. Você já é rebelde desde esse tempo, né, Big Rebelde desde esse tempo. Tá? Mas aí eu continuei essa questão política, fui candidato a vereador, né, que eu fui depois, fui vereador junto com o Wilson Santos, né? Fui depois suplente a senador junto com a Célia Cesarenko, tá? Mas aí eu parei com essa questão política partidária, né? E mergulhei bastante nas pesquisas lá na universidade. É sobre isso, Pignatti, que eu quero começar o programa também. As pesquisas lá... Você virou um cientista. Sim. Um estudioso da matéria. Lá na Faculdade de Medicina, aí depois a gente fundou o Instituto de Saúde Coletiva e até hoje eu estou lá. Eu aposentei, tem 5 anos, podia ter aposentado antes, mas sou professor do mestrado e doutorado em saúde coletiva. Atualmente estou com 4 alunos que eu oriento de doutorado, várias pesquisas em andamento, num grupo que a gente tem que chama Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador, lá do Instituto de Saúde Coletiva. Né? Uma equipe de 21 professores, né? Não só da saúde coletiva, da medicina, da enfermagem, da nutrição, da agronomia, tem até um agrônomo conosco, tá? Da química, entendeu? Que para estudar essa questão do impacto do agronegócio na saúde e ambiente, a gente precisa desses vários profissionais que cada um entende um pouco. Pignatti, você hoje é um dos homens mais temidos pelo agronegócio mato-grossense e brasileiro. Você tem mergulhado em pesquisas e eu quero começar então fazendo uma pergunta, porque quem está em casa, principalmente nós aqui dos centros urbanos, somos leigos em relação a essa questão do campo. Então eu quero que você defina o que é agrotóxico. Agrotóxico, que eu falo assim, que hoje a gente discute que é um dos motores do agronegócio, né? São, que a gente podia traduzir isso, são os venenos usados na agricultura, né? Que o agronegócio chama esse de defensivo agrícola. Né? Fertilizantes? Fertilizante é outro. Fertilizante é o NPK. Pesticidas. Né? Agora, também chamado os agrotóxicos de pesticida. São os inseticidas, os fungicidas, os herbicidas, né? Os dissecantes, que a gente chama, né? Isso que são os agrotóxicos, que é bastante usado, né? No Brasil e no Mato Grosso. Mato Grosso é o que mais usa veneno na agricultura. Você tem uma noção de quantos litros por habitante? Tem. A gente discute litros por hectare e litros por habitante. Né? Por exemplo, 1 hectare de soja, né? Que nós somos campeão em produção de soja, de milho, de algodão. Né? 1 hectare de soja, por exemplo, usa 15 a 16 litros de agrotóxico. Entre herbicida, inseticida e fungicida. E depois, no final, ainda tem o madurador e o dessecante dessa soja. Mas eu pergunto a você, quer dizer, Pignatti, é possível fazer agricultura sem agrotóxico? Sim, é possível fazer agricultura sem agrotóxico, que a gente chama assim, e hoje toda a União Europeia está no que a gente chama assim, na transição agroecológica. É possível fazer. Né? E em grande escala ainda, não só a agricultura familiar, a agroecologia, que já tem bastante hoje, que produz bastante orgânico aqui no Brasil. Né? Eu visitei lá em São Paulo, né? Lá na cidade de Sertãozinho, né? Uma fazenda de 17 mil hectares de produção
de cana-de-açúcar, que é o maior produtor hoje, é aquele produto da Native, o maior produtor orgânico de açúcar do mundo, né? Açúcar e álcool orgânico. Então é possível, já tem 20 anos que não se usa uma gota de nem agrotóxico, nem o fertilizante químico, que é o tal famoso NPK. Aqui nós já tivemos uma grande produção, 200 hectares lá na região de Tangará, de produção de soja orgânica, né? Mas aí começou a contaminar com a soja transgênica do lado, né? Esse produtor, ele vendia para o Japão, começou a chegar soja transgênica de contaminado, aí parou a produção, parou de exportar para o Japão. Hoje ele produz toda a soja que a gente chama assim transgênica, né? E a transgênica, hoje 95% da produção de soja no Brasil é transgênica. E aqui no Mato Grosso é 100%. O milho, a soja, o algodão, cana, hoje grande parte de produção é transgênica e eu posso explicar mais melhor o que é essa soja transgênica. Por gentileza. Então, aí você tem 15, 16, 17 litros de agrotóxicos por hectare. Mato Grosso usou, o ano passado, 230 milhões de litros de agrotóxicos. Imagine isso. O Brasil todo usou 1 bilhão e 200 milhões de litros de agrotóxicos. E o Mato Grosso usa mais ou menos o que a gente chama assim 20 a 22% do agrotóxico do Brasil. Né? Numa população diminuta, né? Numa população de 3 milhões, né? E 800 vai dar mil habitantes. 70 litros por hectare. Né? É uma maior incidência por hectare, não, 70 litros por habitante. Né? Agora a soja é 17, 15, 16, 17, o algodão é 25, 28, é o que mais usa agrotóxico de todas por hectare, é o algodão. Né? E nós somos campeão nacional de produção de algodão. A gente produz 60% do algodão do Brasil. Por isso que esse volume de mais de 200 milhões de litros numa safra, né? Porque a gente soma os milhões de hectares de soja, milhares de hectares, milhões, quase 1,5 milhão de hectares de algodão, né? Mais de milhares... 10 milhões de hectares de soja. E 6 milhões de hectares de milho, que também usa. O milho é 6, 7 litros de agrotóxicos, desses vários, por hectare. Pastagem também usa. Né? Então, você tem esse total de mais de 200 milhões de litros de agrotóxicos usado aqui no Mato Grosso. Agora, cada 1 litro, mais ou menos, desses agrotóxicos, seja herbicida, inseticida, fungicida ou dessecante, ele é diluído em mais ou menos 100 litros de água. Então, você coloca 200 milhões vezes 100, né? Vai dar 20 bilhões, que a gente chama assim de cauda tóxica. Usado, 20 bilhões de litros de cauda tóxica. De cauda tóxica, usado todo ano nesse estado de Mato Grosso. E que tipos de consequências à saúde humana esse excessivo uso de agrotóxico pode trazer? Primeiro, essa cauda tóxica, uma parte dela infiltra no solo e atinge o lençol freático. Uma parte evapora, né? Vai para o ar, né? Vai para a população que mora no entorno. Uma parte dessa que evaporou sobe, condensa na chuva e desce. Então, essa contaminação que a gente chama ambiental, da água, do ar, da chuva, do lençol freático, do rio, do córrego, e contaminação dos alimentos, porque usa na soja, sai resíduos de agrotóxicos na soja, no milho, né? Sai no açúcar, no álcool, né? Sai em todos os alimentos. E isso vai provocar, que a gente chama assim, em princípio, uma intoxicação aguda, né? Que aparece diarreia, vômito, pode chegar até a morte. Morre bastante trabalhadores com essa intoxicação aguda. Agora, o problema principal é a intoxicação que a gente chama crônica. É um pouquinho por dia, tanto na água, nos alimentos, no ar, na chuva. Isso vai
concentrando na pessoa. Uma parte sai até no leite materno, foi a pesquisa que nós fizemos aqui, e hoje já tem várias pesquisas usando essa metodologia de resíduo agrotóxico no leite materno. Isso vai dar o quê? Malformação, né? Malformação, câncer infanto-juvenil, muito aborto, né? E Mato Grosso é campeão de algumas questões dessas, né? Por exemplo, a malformação. No Brasil todo, cada 1.000 crianças que nascem viva, né, 4 têm malformação. É a média do Brasil. Cada 1.000 nascidos. Em Mato Grosso? No Mato Grosso é 14. No Brasil, 4, em Mato Grosso, 14. E em algumas regiões chega a 30. Quais regiões são essas? São as 4 regiões mais produtoras aqui do estado. É a região de Rondonópolis, que pega Primavera, Campo Verde. É a região de Sinop, que pega Sorriso, Lucas, é a região de Sapezal, Campo Novo do Parecido, Diamantino, aquela região, e a região hoje, Canarana, Água Boa, Querência, né? São as mais produtoras, as que mais usam veneno, é onde a incidência dessas doenças, né? Tanto malformação como câncer infanto-juvenil, tem aumentado muito no nosso estado de Mato Grosso, bastante diferente do Brasil e muito maior do que a média do estado de Mato Grosso. Ignacio, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Não saia daí, porque eu estou atrás dessa entrevista há anos. Tenho perseguido o professor, o médico Vanderlei Pignatti há anos para que ele pudesse vir ao programa. Ele está trazendo aqui verdadeiras bombas, informações poderosíssimas, calcadas em estudos científicos, parceria da UFMT com a Fundação Oswaldo Cruz. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e eu deixo aqui, para nós voltarmos no segundo bloco, autismo. Nós temos observado um aumento gigantesco de casos de autismo em Mato Grosso. Se esse excesso de agrotóxico também tem produzido crianças autistas em Mato Grosso. É rapidinho, espero você aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Recebemos hoje com muito prazer a importante entrevista com o médico sanitarista Vanderlei Pignatti. E eu deixei a pergunta ao senhor. Este excesso de agrotóxico em Mato Grosso também provoca autismo? Sim, né? Tem vários estudos nacionais, internacionais, inclusive americano, porque o Brasil é o maior produtor daqueles alimentos que eu falei, né? E os Estados Unidos é o segundo. Então lá se usa muito. Então lá tem muitas pesquisas, aqui tem muitas pesquisas também, e uma das que mais causa problema são o glifosato, né? O que é glifosato, doutor? Glifosato tem vários nomes comerciais, né? Um deles é o Roundup, Mata-Mato, glifosato genérico, né? Que usa-se bastante, né? E ele é um herbicida, né? Ele é um herbicida, é o mais usado no mundo todo, né? E ele tem toda uma relação de causa-efeito, né? Uma das causas é justamente o autismo, né? Que tem aumentado muito no Brasil todo, no Mato Grosso, né? E pesquisas demonstram que não só o glifosato, junta com vários outros herbicidas, principalmente do algodão. E aqui a gente produz 70% do algodão, que usa muito, né? Os inseticidas, principalmente que a gente chama assim organofosforado, que são neurotóxicos. Então junta a questão da neurotoxicidade do inseticida, mas a neurotoxicidade também do glifosato, que a gente pensa que ele é neutro, que não causa nenhum problema, né? Ele vai dar o autismo e vai dar outras doenças, depressão nas pessoas, vai dar vários, que uma das grandes causas é o problema que a gente chama assim neurotóxico
que vai levar a várias doenças, inclusive um agrotóxico que é usado bastante na soja, né, que era o paraquat. Aí proibiu o paraquat em 2021, né? Só que aí o pessoal entrou com o diquat para dessecar a soja. E o diquat causa, inclusive, Parkinson, né? Quando proibiu na União Europeia, o paraquat proibiu o paraquat e o diquat. Aqui no Brasil só proibiu o paraquat. Então quer dizer que no Brasil... E você pegar a regulamentação, o Diário Oficial da União Europeia, por que foi proibido lá? É uma das causas, ele causa Parkinson, lesão renal e lesão pulmonar. Então quer dizer que tem agrotóxico que é proibido no próprio país de onde é fabricado e no Brasil é permitido? Sim, sim. Né? Hoje você tem 2/3 dos agrotóxicos que a gente usa aqui, ele é proibido na União Europeia. E ele é produzido na União Europeia. É produzido na União Europeia. Muitas indústrias, né, por pressão da população, se mudaram para a Índia, para a China, para a África, né? E para o Brasil... Mas continuam produzindo. Para o Brasil, tem várias indústrias aqui no Brasil. Por exemplo, qual delas? A Bayer? Não, você tem várias delas, né? Vamos citar. Uma delas é a Bayer. A poderosa, né? Bayer. A poderosa Bayer, que comprou, inclusive, a Monsanto, que produzia o glifosato, que era bastante vendido. Doutor Pignatti, o senhor em 2006 acompanhou uma chuva lá no município de Lucas do Rio Verde. Isso acabou gerando um estudo, virou um artigo científico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que aconteceu em Lucas do Rio Verde em 2006 para chamar tanta atenção dos cientistas aqui de Mato Grosso. Olha, em 2006, né, houve uma pulverização aérea no entorno da cidade de Lucas do Rio Verde, com avião, né? E esse produto, né, que ele foi parar no centro da cidade, né? Era herbicida, né? E ele matou plantas ornamentais, uma horta medicinal que tinha lá dentro da cidade, várias hortas caseiras, né? E intoxicou, né? Irritou, deu muita diarreia, asma, bronquite na população lá de Lucas do Rio Verde, né? E aí houve toda uma denúncia, o Ministério Público pediu para a gente fazer uma investigação, né? E a gente foi fazer e foi discutir lá até com o prefeito, fazer um levantamento na área, né? E como consequência o pessoal falava, não aconteceu nada, aconteceu isso tudo, né? Porque aí o INDEA foi lá, coletou plantas ornamentais, plantas de horta e constatou a presença de herbicidas, né? Vários herbicidas poderosos que foi usado inclusive na soja, né? E aí depois a gente continuou fazendo análise, né? A gente fez uma pesquisa no leite materno. A gente no ano a gente pegou 20% das mães que amamentavam lá em Lucas, né? E analisou o leite materno. E estava lá os vários tipos de agrotóxicos presentes naquele leite materno? No leite materno. No leite materno. Né? Então a gente desenvolveu essa metodologia de fazer análise de resíduo de agrotóxico no leite materno. E depois continua acompanhando essas mães, que tipo de doenças desenvolveram? Olha, a gente acompanhou várias delas, né? E algumas delas a criança amamentando, né? Algumas delas foram no sentido do autismo que você disse aí, né? E algumas delas não tiveram problema. Quer dizer, não quer dizer que que a criança está amamentando vai ter problema imediato, mas pode ter problema daí a 20 anos, 30 anos lá na frente, que são as doenças que a gente chama crônica, né? E a gente precisaria acompanhar décadas e décadas, né? Para ver justamente esse efeito que acontece, né? Agora, a gente tem várias e várias pesquisas usando essa metodologia no Paraná, no Rio Grande do Sul, no próprio Rio de Janeiro, de resíduo de agrotóxico no leite materno.
E quanto mais a pessoa mais perto mora da lavoura, mais tem resíduos de agrotóxicos no leite, mais tem no sangue, mais tem na urina, porque vem com ar, né? E vem com o solo também que o vento leva e leva isso para dentro das casas. Eu quero perguntar ao senhor, há uma matéria tramitando atualmente na Assembleia Legislativa, se eu não estiver equivocado, um projeto de lei do deputado Gilberto Catani sobre uma polêmica. Qual é a distância adequada, segura, para a pulverização desses agrotóxicos terrestres e aéreo de comunidades? Olha, o aéreo é uma regulamentação federal, né, sobre o que a gente chama assim, uma norma 02 de 2008, federal, que tem que ter uma distância de 500 metros de residência, área de preservação ambiental, abastecimento de água e criação de animais. 500 metros, que a maioria dos aviões agrícolas aqui no estado do Mato Grosso não obedece essa legislação federal. Para a pulverização terrestre com trator, que é a maioria aqui no Mato Grosso, né, era 300 metros, né, era 300 metros, no decreto 2.283 de 2009. Sival Barbosa cancelou esse decreto, baixou isso para 90 metros. Sival Barbosa? Sival Barbosa, em 2013. De 300 para 90. O decreto 1.651 de 2013. Aí o Ministério Público entrou na Justiça e tal, voltou para 300 metros. E agora o deputado Catani, né, do PL, que é um projeto de lei 1833 de 2023, do ano passado, né, quer reduzir isso para 25 metros para fazendas grandes. Para fazenda pequena e média, o projeto dele é zero. Você pode plantar até na casa e no quintal das pessoas, né? Inclusive, perto, 0 metro de área de preservação ambiental, de córrego, abastecimento de água. Quer dizer, é um crime. É um crime. Nenhum estado do Brasil fez isso que está fazendo aqui. Parece que não quer perder. É um agronegócio que a gente chama assim, insaciável, não quer perder meio metro de terreno do lado das casas, do lado dos córregos. Quer dizer, 0 e 25 metros. E está tramitando aí na Assembleia Legislativa. Espero que o deputado Wilson Santos vote contra e faça uma emenda nisso daí, porque é um absurdo fazer isso, deixar plantar até no quintal das casas e do lado dos córregos, e do lado da criação de animais. Doutor Pignatti, o senhor esteve recentemente no Pantanal Mato-Grossense, acompanhando um dos crimes mais horrendos de todos os tempos contra o Pantanal. 82 mil hectares foram devastadas. Qual é o diagnóstico que o senhor fez desse crime? Olha, esse crime é o maior desmatamento que a gente chama assim com agrotóxico, né, um crime ambiental químico, né, da atualidade no mundo, porque foi 81 mil hectares desmatados dentro do Pantanal, lá na região do São Lourenço, faz divisa com Sesc Pantanal, essa fazenda, faz divisa com Pirigara, faz divisa com o Parque Estadual das Águas Emendadas. Quer dizer, é um crime, né? 81 mil hectares desmatados durante 3 anos. Será que esse governo não viu? Né? Desmatando, a planta amarelando, caindo as folhas durante 3 anos. Depois de 3 anos que ele já tinha desmatado, né? Que aí teve toda uma denúncia, aí foi lá a Polícia Estadual, foi lá o INDEA, colheu o material e realmente fechou essa fazenda. Hoje ela está interditada. Lá tinha 60 mil cabeças de boi. 60 mil cabeças de boi. Comendo agrotóxico. Comendo veneno, né? Agrotóxico que a gente chama. E aí está ainda interditada.
fazendeiro não pagou a multa, foi 2 bilhões. Não foi preso. 2 bilhões, não foi preso. O Ministério Público pediu 2 vezes a prisão dele por causa de um crime horrível desse. E a gente fez um projeto de pesquisa que nós encaminhamos lá numa equipe de 20 pesquisadores, não só daqui do Mato Grosso, alguns que têm experiência lá no Rio Grande do Sul, com a recuperação de áreas de Pantanal, o pessoal do Mato Grosso do Sul está participando conosco, para tentar, primeiro, fazer uma avaliação nesse gado que vai ser vendido. Vai ser vendido. Já deve ter sido vendido, já deve ter sido, não. Ele pediu para vender 1.000 para pagar os custos da fazenda, 15 mil ele deslocou lá para Rondonópolis, né? E eu não sei como é que está isso. Agora, deve ter contaminou a água, contaminou o solo. Os peixes. Já contaminou porque o INDEA foi lá e já pegou solo, água daquele local e achou 4 tipos de agrotóxicos terríveis. Um deles é o 2,4-D, que é um agrotóxico terrível, né? Ele, 2,4-D com 3,4,5-T, era o agente laranja usado na guerra do Vietnã. Aí tirou esse 3,4,5-T, que era muito mais terrível, mas o 2,4-D, né? Ele é terrível, ele é cancerígeno, ele é teratogênico, causa malformação, ele é um dos mais terríveis, é um herbicida, um dos mais terríveis que ele usou, né? E ele usou, nesses 81 mil hectares, mais de 90 mil litros de agrotóxicos. Então achou 2,4-D, picloram, fluoroxipil e imazamox, né? O INDEA já fez análise, já achou 4 tipos de herbicida terríveis para a saúde humana, a saúde ambiental, né? E contaminando todo aquele ambiente, né? E durante 3 anos ele provocou isso e o governo não vendo isso. É estranho, é estranho. Olha, eu agradeço muito. Prometo a vocês que vou trazer uma outra oportunidade, o Dr. Vanderlei Pignatti. Ele mergulhou nesse assunto e tem feito denúncias gravíssimas sobre a contaminação das nossas águas, dos nossos animais, destruição das nossas florestas. Dr. Pignatti, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tá ok. Obrigado. E ofereço o nosso livro aqui para você, chama Desastres Sociosanitário e Ambiental do Agronegócio e Resistência Agroecológica no Brasil. Obrigado. Tá? Um livro que, Vou inclusive, estudar. o ano passado ele foi lançado, inclusive, em inglês, lá na Escócia. Obrigado. Tá ok.